Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez, muito bom dia para você que está ligado aqui com a gente no nosso Código Aberto, ao vivo, para todo mundo poder acompanhar, né, esse nosso programa aí de todas as sextas-feiras que ajuda as pessoas a atenderem um pouquinho, a compreenderem um pouco mais a nossa lição. Aí você acompanha lições da Bíblia com o Leandro Quadros aqui na rádio e vai aprendendo. E aqui na sexta-feira a gente tira algumas coisinhas mais, espreme mais um pouquinho para fazer aquele programa super legal, né? E hoje nós temos aqui gente estreando. Meu amigo, ele está estreando aqui com a gente. Chegou há pouco tempo aqui no Pará e ele já está fazendo grandes eventos aí. O pessoal do Marco já está se acostumando com ele. É o nosso amigo pastor Ítalo Bruno. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diógenes. Bom dia a todos. E é um prazer estar aqui com vocês. Amém. E o Romário também, nosso amigo Romário. E aí, Romário, tudo bem com você, querido? Tudo bem, Diógenes. Bom dia a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer estar aqui novamente. Amém. Pois é, gente. Estamos aí chegando à 11ª lição, hein? E já tô ficando meio triste, porque quando chega assim depois da 10ª lição, a gente já fica pensando, vai acabar, né? Vai acabar da saudade, foi assim com Apocalipse, foi assim com Gálatas, e vai ser assim também com essa de família. E tem sido muito bom a gente fazer esse nosso programa, porque nós estamos aprendendo, né? A dar importância à nossa família, viu? E eu convido você a estar com a gente, a acompanhar o programa, e não só acompanhar, você que acompanha aí pela internet, pelo Face, YouTube, para compartilhar também. Porque você está recebendo esse programa, está te ajudando, mas também pode ajudar outras pessoas compartilhando com elas esse vídeo aí, tá bom? Você pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém, também no YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Como já falamos aqui, estamos na 11ª lição e o tema dessa lição é famílias de fé. A gente vai tratar aqui sobre as culturas, né? O que a cultura pode fazer de bom e de ruim, como ela pode influenciar. Será que na Bíblia nós temos aí na Bíblia vários casais que passaram por dificuldades, se deixaram influenciar pela cultura, e nós, na nossa geração, nós encontramos também mesmo os problemas, né? Parece-me que a primeira geração lá foi um pouquinho melhor do que as demais, né? Será que hoje está acontecendo a mesma coisa? Vamos tratar desse assunto a partir de agora aqui no nosso Código Aberto. Pedir para o pastor que está estreando, é sempre assim, é regra. Quem estreia, começa orando, pastor. Pronto, tá bom. Então vamos continuar a fazer jus à regra, né? Isso. Tá bem. Vamos orar então. Nosso Deus, nós somos imensamente gratos por mais um despertar que o Senhor nos concedeu. Vida, saúde e com certeza propósitos que o Senhor tem também para nossas vidas. Agora nós vamos recapitular aqui a lição, falar um pouco do teu plano para as nossas famílias, para cada um de nós também. Seja conosco e se faz presente aqui em nosso meio, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pega aí a sua Bíblia. Um texto que foi muito usado aqui nessa semana está em Hebreus 12, né? Verso 1 e no verso 2, que diz assim: portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que você tira aí de importante, Romário, nesse verso aí? Paulo está, na maneira como interpreta, né? Paulo está incentivando os cristãos ali a permanecerem firmes, né? É claro que a vida cristã é uma vida de desafios. A vida é o grande conflito, são desafios, são decisões a serem tomadas, são lutas íntimas, lutas pessoais. E assim Paulo então aconselha os cristãos a não desanimarem, a continuar firmes pelo caminho que é correto. Então é lógico que aquela geração possuía suas dificuldades. É lógico que hoje, no século XXI, também possuímos as nossas dificuldades. Sim. E então a mensagem que Paulo passa aos irmãos é a mesma para nós hoje. Que possamos então correr com perseverança essa carreira que está proposta. Eu achei interessante a palavra
principal aqui seria a perseverança, né? Sim. Perseverar na verdade, né? Exatamente. E tem muitas famílias que estão, infelizmente, esquecendo dos seus princípios, Exatamente. das suas regras e, especialmente, a lição deixou claro aqui, perdendo a paixão, né? Sim. Os pioneiros tinham aquela paixão, né, pastor? Isso. Ítalo, né? Pela verdade. Quando a gente pega aí os pioneiros mesmo, aqueles que estiveram com Jesus ali e deixaram tudo de lado por essa verdade, entregaram a própria vida, parece-me que hoje está faltando esse mesmo sentimento nas nossas gerações, né? esse primeiro amor, né? Essa disposição de entregar tudo. Agora, é verdade também que nós estamos sofrendo muitas influências nessa geração, né? O diabo não brinca, né? Ele quer destruir as famílias. Não é à toa, gente, não é à toa que aqui o Código Aberto está tratando desse assunto. Se você perceber, nesse ano no Impacto e Esperança, nós distribuímos livro sobre família, falamos sobre saúde, falamos de montão, mas essa semana, esse mês que passou, foi sobre família. Família tem sido realmente muito atacada pelo nosso inimigo. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho aí sobre essa questão que a partir de domingo destacou, moldados pela cultura ou pela verdade? Como deve ser aí, como encontrar um equilíbrio para isso aí, pastor? Bem, nós vivemos em um mundo, né, onde nós estamos emergidos em diversas culturas, né? Seja ela nosso país, nossa cidade, nosso estado. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos respeitar, né, considerar a cultura, mas não podemos ceder a ponto de quebrar nossos princípios bíblicos, né? E aquilo que foi estabelecido por Deus por cada um de nós, né? Precisamos honrar a nossa cultura até certo ponto, mas não pode quebrar nossos princípios bíblicos, né? Tem que estar acima da nossa cultura, de qualquer outra coisa. E como conseguir esse equilíbrio aí para saber se eu não estou indo demais, cedendo demais, perdendo? A gente tem hoje, né, muitas culturas, gente. Você vai para um lugar, você vem aqui no Brasil, o pessoal tem o hábito de comer arroz e feijão. Você vai para outro lugar, tem Estados Unidos hoje, dificilmente você consegue comprar arroz e feijão. Aí vai um brasileiro lá, morar lá, tem essa dificuldade. Isso não atrapalha nada a minha fé, se eu não vou comer arroz e feijão. Agora, tem outras questões que influenciam, e se eu não prestar atenção, eu posso me desviar. Qual é o equilíbrio disso tudo aí? Eu acho que o equilíbrio a gente encontra na palavra de Deus, né? Quando nós estamos ligados a Cristo, fica muito fácil nós sabermos até onde nós devemos ir, né? Então, quando a gente tem a Bíblia como nossa regra de fé, como nosso guia, nós, pelo Espírito Santo, nós vamos ser alertados até onde nós podemos ir, né? Então, a Bíblia tem que ser nosso guia. Entendi. Romário, você percebeu aqui que a lição destacou também, né? Que nós somos, perante Deus, importantes, né? E aqui a gente encontra em Atos, capítulo 10, não vai dar para a gente ler esse texto, Sim. mas a gente encontra ali um problema que teve que ser resolvido, a questão ali da circuncisão, né? Alguns queriam, judeus, forçar a circuncisão em cima dos gentios, que era uma prática religiosa, mas que virou mais do que religiosa, virou uma prática cultural. Exatamente. Você vê que a igreja se reúne em assembleia para decidir o caso. E como a questão da circuncisão não estava ligada à salvação, então eles, de comum acordo, chegaram ali a decidir de que não era necessário impor a circuncisão para os gentios. Então isso é uma prova de que devemos ter muito cuidado com a questão cultural, né? Então você observa que aquilo que se tornou mais cultural, eles acabaram como decidindo ali não impor sobre os gentios. Então, hoje em dia também temos algo, por exemplo, o pastor estava falando aqui de respeitar a cultura. Devemos respeitar a cultura dentro da perspectiva de que ela não vá contrariar os princípios bíblicos, certo? Por exemplo, tem alguns países em que o homem ele pode se casar com mais de uma esposa, tem mais de uma esposa. Isso é cultural. Mas a palavra de Deus... Mas não encontra base bíblica, né? Exatamente, mas a palavra costume, de Deus né? deixa claro de que Deus ele estabeleceu a família sendo um casal, um homem e uma mulher que passam a ter filhos. Isso é uma família. Então, se nós estamos na cultura tem algo que vem contra os princípios ensinados pela palavra de Deus, aí devemos ter cuidado. Aliás, a poligamia foi um problema muito grande para o povo de Israel, né? Sim. Porque nunca foi... Me corrija aqui, pastor Ítalo, mas
Adão só teve uma mulher. Deus não fez 3 para ele, nem 4, né? Só fez certeza. uma Eva para ele, né? Então, depois a gente vê na Bíblia alguns grandes patriarcas se envolvendo com mais de uma mulher. Sim. E até havia alguns Praticando a costumes que a gente vai ver mais tarde aqui, mas seguindo as outras nações, a cultura, se esquecendo de seguir a vontade de Deus. Isso pode ser um problema para a gente hoje também. Sim, exatamente. Com certeza. Então, cuidado, porque o diabo vai jogando aqui. Agora, eu achei interessante aqui na parte de domingo que quando apareceu esse problema da circuncisão, a igreja soube resolver com muita inteligência, porque eles se reuniram, né, e de comum acordo ali chegaram a uma conclusão. Há momentos, né, pastor Ítalo, que a gente precisa reunir a igreja para resolver. Quando aparece um problema, o que fazer e como resolver essa questão sem comprometer a verdade e também sem machucar a igreja, né? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, né? Isso é verdade. A verdade, às vezes, ela dói, né? Ela dói. Ela dói. Então, mas aqui na lição a gente vê algo bem interessante, justamente nessa parte do domingo, que a cultura ela tem o seu lugar, né? E muitas vezes ela até Pode ser boa. confirma alguns conceitos que nós encontramos na escritura, né? Sim. Mas a partir do momento que ela compromete os nossos ensinos bíblicos, aí é onde se torna perigoso, né? E é hora da gente Recuar, né? Hora da gente recuar. É interessante aqui também que Deus mostra que todos são importantes e a gente tem que respeitar isso, né? A igreja não pode, de forma nenhuma, ignorar uma nação por sua cultura, mas Deus quer alcançar todas as pessoas. E a gente, como seres humanos, a gente precisa entender isso e ter paciência, porque o outro não está pronto para aprender. Porque a cultura, ela, quando está enraizada no coração de alguém, para tirar é muito difícil. É difícil. Não é? Complicado. Alguém que foi criado numa igreja aprendendo de uma maneira... A gente tem... Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. A questão do domingo. É uma questão praticamente cultural. Porque na Bíblia nós não encontramos nenhuma base para guardar o domingo. Não tem na Bíblia, não tem. É uma questão cultural. Se colocou isso, foi um conceito pregado lá, não sei lá que século, né? Foi passando. E as pessoas hoje acreditam que o domingo é o dia do Senhor. Outra questão também é a questão da morte. A dicotomia, né? A pessoa tem uma alma vivente. Na Bíblia não há base nisso. Então alguns teólogos pegam ali o grego e interpretam que ali realmente se confirma que há uma dicotomia. Mas, se a gente for olhar bem a fundo, não é isso que a Bíblia está ensinando. Então, temos que tomar cuidado e recuar nessas questões. Vamos passar aqui sobre o poder da cultura sobre a família, um pouquinho mais. Eu achei, gente, assustador, porque aqui fala que na cultura antiga, que negócio é esse de que era necessário, era obrigado a pessoa comer o cadáver do pai morto, dos pais mortos, gente, que coisa. Olha só. Comentam aí para mim. E a lição dá esse exemplo, claro, só que é interessante você ver também que a lição, Diógenes, além de dar esse exemplo aí, também fala de alguns patriarcas, né? Grandes homens que acabaram sendo influenciados pela cultura em que viviam. Né? Um exemplo que a lição nos dá aqui é o caso de Sara. Sara ali, que Deus fez a promessa a Abraão, Abraão seria pai de uma grande nação. Já haviam se passado alguns anos e nada da promessa se cumprir. Então, sendo ali influenciada pela cultura, Sara oferece a própria serva para que pudesse se deitar com seu esposo, para que pudesse dar uma descendência a ele. Então, veja até que ponto a cultura pode acabar ali trazendo males para a nossa família. Também tem os casos dos filhos de Jacó, tem as filhas de Ló, né, que infelizmente ali acabaram também sendo influenciadas pela cultura e fizeram coisas ali erradas, né, ao se deitarem com o seu próprio pai, que era algo cultural ali de Sodoma e Gomorra. Então você vê que realmente a cultura tem um poder muito grande sobre a nossa família. E se a gente não tomar cuidado, me permita, a gente vai achar isso tão normal, né? Tão comum, eu até misturei as duas palavras, tão comum a cultura que a gente acaba esquecendo dos princípios. Você vê que Salomão, o homem mais sábio que a gente já viu na Terra, né, que já existiu, ele começou a usar algumas práticas de ter amantes, as concubinas, né? Para ele era normal aquilo. Outra questão também que era um rei começar a se envolver com outras nações para fortalecer o seu reino. Essa foi a intenção dele principal, né? E ali foi fazendo alguns acordos ali
com uma intenção até aparentemente boa, né, pastor Ítalo? É. Mas por ter desrespeitado uma ordem divina, trouxe resultados muito ruins para o povo de Israel. Em todos esses casos, a família acabou sofrendo, né? Por nossas escolhas erradas, impensadas. Então temos que tomar cuidado com essas culturas aí, se a gente realmente quer proteger a nossa família. Exatamente. É claro que na cultura secular existem pessoas boas, existem costumes bons, então é aquilo que a parte do domingo diz, é reter o que é bom. É reter o que é bom, não vamos também criticar totalmente a cultura, não, tem coisas boas, então é reter o que é bom, é ver aquilo que pode ser utilizado até para a pregação do evangelho. Tem algo cultural ali que você pode utilizar para alcançar um público-alvo, um público X, então vamos reter o que é bom. Acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Nem sempre pelo fato de ser cultural quer dizer que é correto, né? Sim. Então nem sempre a gente não pode se apoiar na cultura para querer fazer algo errado e justificar, né? Senão, eu estou apoiado na cultura, minha cultura é essa, então eu estou permitido a fazer. Nem sempre isso aí é o correto, né? Nem sempre pelo fato de ter uma geração já fazendo dessa forma quer dizer que biblicamente nós temos base para isso, né? Por exemplo, também, a gente está falando aqui de culturas, mas tem alguns costumes que hoje no nosso país e até no mundo são seguidos. Por exemplo, a pessoa ela se separa da outra por qualquer motivo e isso está influenciando a igreja também. Não deu certo, não gostei e tal. E sendo que a Bíblia fala que é até que a morte os separe. Então eu acho que aquilo é normal. Não, eu mereço ser feliz, não ficar com essa pessoa mais não. Eu enjoei dela e tal, né? E a gente vai achando que vai resolver, que vai encontrar a pessoa melhor. E aí descobre que a outra era pior do que a anterior. Então, muito cuidado com essas coisas aí. Agora, e a Bíblia também mostra pra gente que a família passa por momentos de mudança, tempos de mudança, né? Toda família passa e a gente tem que estar preparado para isso. Por exemplo, você pode estar hoje bem empregado, mas pode acontecer de você perder o seu emprego, ou pode acontecer também de chegar uma enfermidade. Como que a Bíblia nos ensina a viver isso aí? Bem, a lição me falando que a mudança às vezes é algo inevitável, né? Algumas mudanças são planejadas, outras são repentinas, de repente acontece, como a morte. A morte ninguém como planejar a morte, né? Mas como a gente tem visto aqui, que quando a gente confia em Deus, nós temos base para suportar qualquer mudança, né? Nós vimos aqui vários exemplos na segunda nós vimos exemplos de pessoas que deixaram a cultura transformá-los, né, e apoiaram na cultura para fazer o erro. Já no exemplo de terça-feira nós vemos várias pessoas que mesmo com as mudanças na cultura se tornaram pessoas vencedoras e exemplos para nós hoje, né? Um exemplo disso é Daniel e seus amigos, né? Acho que na Bíblia fica muito clara a história deles. Foram tirados sua raiz, né? Vamos dizer assim. Foram tirados do seu lugar, colocados sob uma nova cultura, um novo nome, novas crenças, mas mesmo assim permaneceram fiéis, né? E assim, até hoje são lembrados, né? Verdade. E tem também a história de Esther, que a lição destacou, né? A gente olha assim, uma menina que foi órfã, né? Foi criada pelo próprio tio, podia ficar reclamando da vida aí, né? E dizendo, não sou nada, não tenho pai, não tenho mãe, né? Sou uma mulher, que a mulher naquela época não era nem valorizada. Exatamente, né? não tinha Podia voz, ser né? pessimista, reclamar da vida, mas não, ela decidiu fazer diferente, né? Se tornou uma rainha. Uma rainha. E lutou pelo seu povo, né? Defendeu o seu povo ali, arriscou a sua própria vida para salvar. Agora, realmente, o caso aqui, pastor, eu queria pegar desses 4 amigos aí, né? Daniel e os seus 3 amigos, que eles estavam vindo para uma cultura completamente diferente, né? Sim. Eles poderiam até se entregar, né? Mais facilmente, mas não. Eles não se deixaram abater. E isso mostra que a família deles, a despeito de tudo, né, pastor? Porque o contexto ali mostra que havia muita rebeldia por parte de Israel. Não é à toa que Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eles não tinham nada com isso, porque a princípio eles eram tementes a Deus. Estavam sofrendo, pastor, pelos erros dos outros. Sim. Mas não se deixaram abater e foram fiéis a Deus ali, aos princípios. E por isso Deus usou
os 4 poderosamente, porque eles decidiram honrar o nome de Deus. Exatamente. Então não quer dizer que você está aí em casa, que você tem problema, que você é um derrotado. Às vezes a dificuldade serve para te reerguer e ajudar você nessa situação aí. Às vezes as dificuldades vêm para fazer-nos relembrar das promessas de Deus, né? Não temas, serei contigo, né? Então, assim, outro exemplo que a gente vê na Bíblia é José também, né? Grande José, exemplo, quando a mulher de Potifar pede para deitar com ele, ela não estava pedindo nada que era fora do direito dela, né? Porque quando um escravo se torna possuído por um dono, o dono tinha direito até sobre a vida sexual da pessoa. Então, ele estava na casa da mulher de Potifar, ela era dona dele, então quando ele pede, venha deitar comigo, culturalmente ela estava correta porque ela era dona dele. Mas José pensa o quê? A cultura pode falar isso, mas meus princípios, né? Minha crença não me permite pecar contra Deus. Então a gente tem que também sempre pensar dessa forma, né? A cultura pode permitir, mas se me faz pecar contra Deus, não é, Boa, não é né? aconselhável, né? Então importa mais servir a Deus do que os homens, né? Interessante que o autor da lição destaca que essas experiências de mudança, né? essa questão de mudanças, elas podem nos levar a uma experiência, a nos impulsionar a um novo nível de crescimento pelas coisas espirituais, ou podem nos levar para um estresse e uma ansiedade. Né? Então, por exemplo, tocando no caso dos 4 jovens hebreus, aquela mudança que eles estavam tendo agora, aquela nova experiência, os impulsionou para um crescimento espiritual. E eles demonstraram isso. Outros não sabem reagir às mudanças e acabam entrando num estresse, numa depressão, numa ansiedade, né? Não conseguem encontrar uma base. E esses jovens provaram aqui biblicamente que a base deles era Deus, continuaram firmes. Uma mudança tremenda. Você está no seu país, diante da sua nação, aí chega uma nação inimiga, invade, destrói tudo, leva você como escravo. Olha que mudança. Do nada tudo isso acontece, mas eles continuam firmes nos princípios. Então isso é um exemplo de fé tremenda para todos nós hoje. E demonstra que eles tinham uma certa comunhão com Deus, né? Um relacionamento com Ele, porque apesar de tudo que o povo havia feito, eles sabiam que Deus estava ainda com eles. Isso demonstra que realmente eles amavam a Deus. E a gente vê em momentos depois, né? O próprio Daniel preocupado com o povo, quando ele vê ali a profecia dos 70 anos, né? Exatamente. Ele fica questionando, ele estudava os outros profetas também para compreender, ele amava o próximo também. Aí, só um detalhezinho aí, Jorge. Eu conheço uma pessoa, um amigo, e ele teve uma experiência dessa, passou por uma mudança, algo aconteceu de terrível na família, então tiveram que mudar de lá, mudar de residência, todos mudaram, todos eram da igreja, né? E aí depois de algum tempo chegou a notícia de que no novo endereço onde eles estavam, todos haviam apostatado da fé e não estavam mais na igreja. Então você vê que essas mudanças, elas, igual o pastor Ítalo mencionou, elas acontecem às vezes de forma imprevisível. Você não estava preparado para aquilo, aconteceu. Qual é agora a nossa reação diante disso? Aconteceu, não podemos mais evitar, já foi feito. Então vamos continuar firmes nos caminhos de Deus, entendendo que essa mudança pode proporcionar ali uma nova experiência com Deus, uma renovação espiritual, renovar a aliança para com Deus. Esse deve ser nosso sentimento diante dessas mudanças imprevisíveis, né? Vida de oração, de comunhão, né? Sim, isso responde. Às vezes o silêncio impede a gente Na verdade, deveria ajudar a gente, né? A buscar mais a Deus, as dificuldades, mas a gente às vezes fica deixando que as influências externas tirem a nossa fé no Senhor e a gente deveria orar mais para ouvir Deus falar. Exatamente. Eu queria agora entrar numa questão importante que, enquanto a gente estava falando aqui de Daniel, Ananias, Safira, e falando aí desses grandes personagens como o José, o pastor citou também, nós também vimos aqui que houve pessoas que não conseguiram seguir os seus pais, né? A gente pega aqui Israel, entra lá em Josué, a primeira geração, mesmo com os seus altos e baixos, foi melhor do que a segunda geração, porque logo se esqueceram de Deus. O próprio Moisés, antes de morrer, havia dito que aquilo iria acontecer, Deus já tinha revelado para ele.
E a gente vê o povo errando. Lá no livro de Juízes, nós já estudamos aí no Reavivados, por sua palavra, recentemente, mostrou isso claramente, que o povo se esqueceu de Deus e se esquecia, ficava 40 anos com Deus, depois mais 20, mais 10, se esquecia de novo, né? Se voltava. Enquanto nós temos aí Daniel, temente a Deus, com todos os problemas, nós também temos uma grande multidão que se esqueceu de Deus. E muitas vezes tendo uma boa educação, né? Sendo orientado. Não quis. Onde que a gente pode encontrar o erro disso tudo aí? Não quiseram seguir a Deus, uma geração fraca, débil, que não quis nada com o Senhor. Na verdade, É de engasgar, né? Na verdade, assim, eu sou pai, não sei, o Jorge não sei se o Ita não. Ainda Então, não. É por isso que a gente engasgou. Fala aí, voz da experiência. não, olha só, eu tenho uma filha de 6 anos, então é lógico que os meus pensamentos com relação à minha filha são os melhores, que minha filha possa crescer, seja uma boa profissional, escolha uma boa profissão, sempre ativa na igreja e desenvolvendo algum ministério e tudo mais. Só que há um limite no que nós como pais temos que fazer, há um limite. Por mais que a lição até aborda que os pais eles devem preparar o ambiente adequado para que o filho possa crescer, entendendo quem é Deus, aprendendo os princípios da palavra de Deus, temendo a Deus em sua vida. Então nós como pais vamos criar esse ambiente, só que há um limite. A pessoa deve conhecer a Cristo por si própria, si mesma, individualmente. Então, Isso aí. eu vou preparar o ambiente adequado para minha filha crescer, temendo a Deus, conhecendo os princípios da Bíblia, mas chegará um momento em que ela terá que fazer isso sozinha. Buscar conhecer Jesus, fortalecer a sua fé por si mesma. E chegará um momento em que ela vai ter o seu próprio lar. Estará um pouco mais distante de mim, da mãe dela. E terá que continuar conhecendo a Cristo, uma experiência pessoal. Então você observa que... E esse é o detalhe. Então nós temos o exemplo de Daniel. Daniel foi instruído pelos seus pais. E você vê que mesmo estando em condições negativas, ele continuava firme nos caminhos de Deus. Isso porque os pais prepararam o ambiente e porque ele... individualmente buscou o conhecimento sobre Deus. A gente pode até, de repente, pensar um pouquinho lá no céu, né? Porque não foi só Lúcifer que foi expulso, mas uma terça parte. Sim. E uma quantidade, né, pastor, que a gente nem consegue mensurar. Porque a Bíblia fala que eram milhões de milhões, milhares de milhares de anjos, né? Eu costumo pensar assim, da mesma maneira que Deus orientou os seus anjos, os pais hoje deveriam orientar os seus filhos, mas chega, como você falou, uma hora em que eles são obrigados, entre aspas, a tomar as suas próprias decisões. Sim. Um filho não vai ficar o tempo todo ali sendo guiado pelo pai. Ele tem que casar, vai ter a sua própria vida, vai começar a trabalhar, vai estudar. Então, aquilo que você demonstrou para ele, se você fez o que era correto, a lição de casa certinha, ele vai decidir se vai seguir aquela vida que você propôs ou ele vai seguir a outra que ele quer. Aí que está o detalhe, né? E não é porque o seu filho foi criado na igreja que ele tem fé em Deus. Aprender as crenças da igreja, adventista ou qualquer outra igreja, não é sinal, não é certeza de que o filho vai seguir aquela verdade. Você deve doutrinar, você deve ensinar, deve amar, deve corrigir, mas deve respeitar a escolha dele. Mas não deve ser uma culpa sua. Você não deve negligenciar a doutrinação, né, o ensinamento, porque aí Deus vai cobrar de você. Você deve fazer a sua parte e ensinar. Agora, eu queria terminar esse nosso estudo aqui, que o nosso tempo já estourou, pastor. Aqui tem um inimigo nosso, né? Eu queria que vocês me respondessem aqui, na medida do possível. A gente hoje é chamado para ser uma família. Por isso que fala aqui o título, né? Famílias de fé. Não é uma família qualquer. Nós temos que ser uma família diferenciada, uma família unida, que tem o mesmo propósito, famílias que falem de salvação, né? E somos chamados para ser mensageiros nesse século aí. Família toda unida pregando o evangelho. O que está faltando? Que mudanças precisam ser feitas nas nossas famílias para que elas sejam mais missionárias,
para que elas realmente possam viver na prática aquilo que falam, para que Cristo reine, para que a gente possa falar para os nossos vizinhos e amigos, para que eles possam ver Cristo em nós e tenham vontade de se unir a esta fé. O que está faltando nessa geração? Para que a gente não seja que nem aquelas outras gerações, né? Que nem ioiô, né? Tão instáveis. Acho que na parte da quinta-feira a lição ela vem falando justamente sobre isso, né? Sim. E ela dá alguns exemplos bíblicos aqui, alguns textos que cada texto nos dá assim uma injeção de ânimo, né? Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, se Deus estava disposto a dar seu filho, quanto mais nós também temos que estar dispostos a o quê? A separar um tempo, a dedicar a nossa vida em função do evangelho. Porque o evangelho não é nada mais nada menos do que boas notícias, né? E são boas notícias que o mundo precisa. Não são boas notícias que se resumem a uma família ou a uma cultura, mas ao mundo inteiro. A notícia da salvação, a notícia de que, apesar do pecado, Cristo trouxe em si, colocou sobre si todos os pecados, e através da morte dele e ter vencido a morte, hoje a vida também pode ser nossa, né? Exato. Então, quando a gente entende o que foi feito por nós, quando a gente entende todo o processo do plano de salvação, nós não temos como guardar isso aqui dentro de nós e ser egoístas. Nosso desejo vai ser também as pessoas que nós amamos e convivemos, a começar na nossa família, a também a divulgar essa mensagem, a espalhar e assim por diante, né? E você, Romário? Interessante que a lição ela mostra que a igreja ela tem uma mensagem, igual o pastor Ítalo mencionou, ela tem uma mensagem a dar, alguns ensinamentos bíblicos que foram esquecidos e que hoje a igreja está restaurando, né? Mas interessante que a lição também nessa parte, ela mostra como viviam os primeiros cristãos, a igreja primitiva. E aqui chega a dizer que, por exemplo, eles oravam e comiam juntos, compartilhavam dinheiros e recursos e cuidavam uns dos outros. E ali famílias inteiras iam se convertendo ao ver esse testemunho, a maneira como eles viviam. Unidos, comiam juntos, oravam juntos. Se alguém havia necessidade, o outro vendia uma propriedade, dividia os recursos em partes iguais, então havia um cuidado. E aqui o texto, por exemplo, o texto de Atos, no capítulo 2, verso 47, diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Alguém lendo esse texto aí de Atos, né, pode até, de repente, pensar, se ler só esse texto, que essa nação, esse povo, foi um povo perfeito, mas não foi. Não. Mais tarde a gente vê que teve discórdia, até Paulo teve uma intriga ali, uma briga com Pedro, né, pastor? E a gente vai vendo, né? Até Ananias e Safira ali tiveram aquele probleminha, mentiram o Espírito Santo, porém, apesar de tudo, eles eram, como você falou, Romário, unidos, né? Não havia entre eles ali, pelo menos no início, essa questão de quem quer ser o melhor. O principal objetivo deles era que Cristo crescesse, né? Sim. E que Jesus voltasse logo, que todo mundo fosse evangelizado, que todo mundo conhecesse o evangelho. Esse amor que tem que ter o povo de Deus, colocar como prioridade as coisas eternas, as coisas de Deus. E às vezes nós temos errado nesse sentido, né? Porque eu fico pensando muitas famílias que querem ser como essas famílias aqui, mas não fazem o culto doméstico, não leem a Bíblia, não dão estudos bíblicos, não se envolvem nos cultos da igreja, vão uma vez ou outra no culto e já vão com hora marcada para ir embora, porque se é passada a hora, se o pastor pregar até 11h30, ele vai pregar para as paredes, né? Estou dando um exemplo aqui, mas nós devemos atentar para essas questões, porque a gente não pode fazer assim. A gente tem que ser como esse povo, que não era só limitado a uma igreja, mas eles faziam da casa deles e do ambiente onde eles estavam uma igreja. Tudo era motivo para pregar o evangelho, para comer junto com os irmãos, para ajudar aquele que precisava. Isso que está precisando, né, hoje em dia. Isso era o grande testemunho a favor do Evangelho. O Evangelho era o quê? Que Jesus Cristo transforma. E a prova era isso, a maneira como eles viviam. Então, hoje, os mensageiros do século XXI, talvez se vivêssemos dessa forma, esse Evangelho já teria se espalhado por toda essa terra, de repente, e Cristo já teria até voltado. A igreja primitiva aqui, que você tanto falou aí, né? Eles pregavam como se Jesus fosse voltar em sua geração, né? Sim. Eles tinham essa convicção.
E nós vivemos os últimos dias e parece que a gente está pregando como se ele fosse voltar... Mais de 2000 anos à frente, né? Exatamente. E no nosso lar, na nossa família, é o primeiro lugar onde nós conhecemos vitórias ou derrotas, né? Uhum. Então nós precisamos realmente formar um alicerce muito forte dentro das nossas famílias para ter vitórias dentro do lar e também, consequentemente, fora. Muito bem. Tô avisando aqui que o nosso tempo já estourou. Por isso que não vou fazer mais perguntas para ele, porque já passamos. Eu quero agradecer aqui de coração o pastor Ítalo, que veio lá de longe, pegou engarrafamento, mas esteve aqui com a gente, me mandou mensagem, divulgou lá na igreja do Marco, todo mundo. Romário também. Muito obrigado, Romário. Que Deus continue aí te conduzindo a sua vida, teu ministério aí que eu sei que você tem, né? Na sua igreja. E que a gente possa, como famílias, né, apressar a volta de Jesus. Quero agradecer de coração a vocês. Obrigado. E vou pedir agora para o Romário fazer a oração para a gente poder encerrar, Romário, por favor. Deus eterno, agradecemos pelos momentos que tivemos de estudo da Tua Palavra e pedimos a Tua bênção sobre cada família que está nos ouvindo, a família também do Ítalo, a minha família, a família do Diógenes, que possamos realmente ser famílias fortalecidas no Teu amor, na Tua Palavra. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual vai ser a próxima, né? Vai deixar o ouvinte... que viram em tua casa? É uma pergunta. E pelo título não dá para saber nada. Então você vai ter que ouvir semana que vem. Gente, valeu, um grande abraço. Até o nosso próximo Código Aberto. Semana que vem, se Deus quiser. Tem feriado semana que vem, mas estaremos aqui na sexta-feira. Não sei, né? Também não sei. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas a gente dá um jeito, tá? Até lá. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.